Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite dessa terça-feira e eu ainda falo sobre o GP do Brasil, que foi disputado no último final de semana lá em Interlagos, São Paulo, a penúltima etapa do Campeonato Mundial dessa longa temporada de 2018, que já tem seus campeões. O Lewis Hamilton já havia encerrado a disputa contra o Sebastian Vettel no GP do México há 2 semanas e, curiosamente, num GP muito ruim da Mercedes, né? Um GP em que a Mercedes encontrou diversas dificuldades. Certamente foi a pior corrida da Mercedes nessa segunda fase de campeonato, mas mesmo assim o Lewis Hamilton trabalhou com a grande vantagem que ele tinha para o Vettel. A 4ª colocação foi suficiente para ele encerrar a disputa, mas ainda restava os construtores. E a Mercedes foi lá e finalmente encerrou a disputa também entre as equipes. A vitória do Lewis Hamilton no domingo ajudou, então agora a Mercedes tem 5 títulos mundiais entre os construtores. Só ela domina a Fórmula 1 desde que a Fórmula 1 iniciou essa fase híbrida, né, com os motores V6, híbridos, etc. Isso vem lá de 2014, então só da Mercedes desde então, o que comprova ainda mais o poder dessa equipe, o poder de trabalho, de investimento, essa perfeição com que trabalha essa equipe. E esse ano ficou muito claro, porque durante boa parte da temporada a Mercedes não teve o melhor carro. Em algumas provas, aliás, muitas provas, a Ferrari teve um carro melhor até do que o da Mercedes, mais equilibrado, que trabalhava bem com os pneus. Mas na segunda parte do campeonato a Mercedes conseguiu virar esse jogo, conseguiu resolver os seus problemas, anular os pontos fracos, e aí virou o campeonato a favor de si, e agora 5 vezes campeã. Mas não queria falar muito sobre isso. Na verdade, esse vídeo se trata mais dos bastidores do fim de semana, mas começo falando desses bastidores de Lewis Hamilton. No sábado, do dia da classificação, o Hamilton acabou se envolvendo em um incidente com o Sergei Sirotkin durante a segunda fase do treino classificatório. Os dois meio que se encontraram ali na pista, mas habilmente evitaram qualquer acidente. Mas esse episódio não foi parar na mesa dos comissários da FIA. A gente percebe nesse ano que a FIA vem olhando com muita atenção para esse tipo de incidente, um piloto que bloqueia outro, principalmente na classificação, e aí acaba punindo, como já aconteceu com o Vettel, por exemplo, na Áustria. Mas esse do Hamilton não foi para lá. E por que que não foi? Bom, a FIA deu uma entrevista falando sobre o Charles White, que é o diretor de prova da Fórmula 1, quem responde por essas decisões dos comissários. Explicou que a FIA sequer investigou porque ambos os pilotos não estavam em voltas rápidas. Nem Sergei Sirotkin, nem Lewis Hamilton. Eles estavam em voltas de saída de box. Então, nenhum dos dois foi prejudicado, eles conseguiram evitar o acidente e, por isso, isso não precisava ser investigado. O Hamilton falou depois que ele sabia, a equipe tinha dito para ele que havia alguém vindo atrás dele, mas que esse alguém estava numa volta vinda dos boxes como ele, então ele ficou despreocupado, tirou o pé ali antes de iniciar o giro rápido dele para dar uma distância para quem vinha à frente. E o Sergei Sirotkin teve uma atitude ao contrário. Ele baixou o pé para tentar abrir a volta de maneira mais forte. Por isso esse encontro. E por isso a FIA também, de outro lado, né, resolveu não interferir nisso, não investigar. Tá aí a explicação. Bom, uma outra coisinha de bastidores que eu queria comentar com vocês é que no sábado a FIA sempre traz alguns representantes importantes das equipes e tudo mais. Como tá na reta final do campeonato, a FIA resolveu trazer engenheiros e outros nomes até menos desconhecidos, mas alguns bem conhecidos do público, como é o caso do engenheiro de pista do Sebastian Vettel, o Joe Clear. Ele já trabalha com o Vettel há alguns anos, conhece bem o piloto, mas a Ferrari tem outros planos para esse engenheiro. É ele quem vai receber Charles Leclerc na equipe. Então, o Vettel perde um dos homens de confiança dele, porque a Ferrari acha que ele tem muito potencial para ajudar o jovem a entrar na equipe, a entender toda essa equipe, a fortalecê-lo dentro dessa equipe. Então, Vettel perde esse engenheiro
para o Charles Leclerc. A equipe ainda não anunciou isso oficialmente, mas o Jock Lear deixou muito claro isso durante essa entrevista para os jornalistas, de que realmente ele vai mudar de cargo. Ainda não sabe que tipo de cargo a FIA vai criar, a Ferrari vai criar para ele, porque a Ferrari ainda está um pouco, está mudando, reestruturando algumas coisas lá dentro, então ele não sabe o nome do cargo, por exemplo, que ele vai ter, mas certamente vai acabar tendo uma responsabilidade que ele tem hoje de ser um engenheiro de pista. Então é curioso ver como a Ferrari já começa a se movimentar para receber esse jovem piloto, né, ares novos dentro de Maranello. Outra situação de bastidores também com relação às equipes, o Robert Smedley também deu entrevista aos jornalistas. Ele vai deixar, já anunciou que vai deixar a Williams no final do ano, mas ele não quer deixar a Fórmula 1. Ele justificou a decisão de sair da Williams porque ele quer ficar mais perto da família dele, da esposa, dos filhos e tudo mais, mas não quer deixar totalmente o trabalho com a Fórmula 1. Há um rumor fortíssimo de que, na verdade, ele pode voltar à Itália, ou seja, ou a Ferrari, muito provavelmente, ou a Toro Rosso. Então, não é só um ano sabático, por exemplo, ou de descanso. Parece que ele vai realmente voltar muito forte na parte técnica. Ele é muito bom, ele tem um trânsito muito bom dentro da Fórmula 1. Então, também tem essa conversa, digamos assim, no paddock. Falando nisso, falando em Williams e tudo mais, ele também fez uma análise desse momento que a Williams atravessa. Desde o ano passado, a equipe vem decaindo, né? Aliás, até alguns anos, né, vem decaindo o seu desempenho, mas nesse ano isso ficou muito evidente, né, com 2 pilotos muito jovens lá dentro. Isso acabou evidenciando o quão ruim foi esse projeto do carro. Eles não conseguiram evoluir muito, então estão lá na rabeira do campeonato, precisando de coisas novas, precisando de alguém novo ali para liderar essa equipe. O que o Robert Smedley falou foi exatamente isso, que a Williams precisa de uma liderança, ela precisa de alguém ali trabalhando junto com os pilotos também, trabalhando melhor com a imprensa, trabalhando melhor em função de chamar as pessoas certas para os lugares certos. Então é interessante essa visão dele. E falando nisso, falando em Williams, essa semana a Williams também foi notícia por causa do Robert Kubica. A Williams já vem dizendo que ela está com uma lista de pretendentes, de candidatos aí para a vaga ao lado do George Russell para o ano que vem, e quem pinta agora como muito favorito mesmo a essa vaga é o polonês. Eu conversei com ele lá em Austin, uma entrevista exclusiva, a gente vai publicar no Grande Prêmio a partir de amanhã, em que ele diz que realmente está num contato muito forte, está procurando realmente ser piloto titular. Ele só aceita ser um piloto reserva se for numa situação muito especial, mas aí a gente lembra de um rumor que já começou a circular aí de uma vaga na Ferrari. Ele teve inclusive um contrato com a Ferrari lá em 2012, né, que ele assinou antes daquele acidente, então pode ser uma segunda chance para ele, mas no momento ele é favoritaço a vaga na Williams. Só faltam alguns detalhes aí para acertar isso, porque finalmente a Williams também começa a pensar no lado técnico, no lado esportivo, em que ela precisa tornar esse carro um pouco melhor, e um piloto mais experiente lá dentro é super necessário, né? Eu fico por aqui e volto numa próxima edição do GP às 10. Tchau! Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tal um seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata? Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você.